Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Luiz Fernando Costa e Silva, que é gerente técnico responsável pelas pesquisas da Alltech no Brasil. E o tema da nossa entrevista será: Gestão de Fazenda Pecuária potencializa os ganhos com soluções biotecnológicas. Luiz Fernando, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Divino. Como é que tá? As coisas aqui estão maravilhosas, estão ótimas, só não está fazendo frio por aqui. Por enquanto... Aqui pro sul já começou. Já começou. Você está no Paraná, né? Opa. Isso. Estou em Maringá. Maringá, cidade bonita, cidade muito boa. Luiz Fernando, me conta uma coisa, tem quanto tempo que você está aí na Alltech e como é que é esse trabalho seu aí na área de pesquisa? Eu vou fazer 6 anos que eu estou na Alltech, né? E eu sou responsável pela parte técnica, mas todas as pesquisas que a gente faz com todas as espécies aqui no Brasil, eu que tomo conta, converso com os professores, converso com o pessoal do comercial para fazer esse link entre a pesquisa e o comercial e também de fazer pesquisa que seja aplicado mais ao campo, né? Bacana. Vamos falar então um pouquinho de pecuária, né? Gestão. Né? Gestão, toda vez que a gente fala de pecuária, gestão é uma das palavras de ordem, né? Com certeza. Me fala uma coisa, ainda é possível, Luiz, ter lucro no sistema extensivo de criação? Primeira coisa que a gente pensa em extensivo é aquele animal, né? Aquela propriedade que não tem muito cuidado, os animais estão no pasto. Cada vez que passa, né? Cada ano que passa, esse tipo de criação ela vai ficando mais difícil. Porque hoje o lucro da pecuária, né? Ele está cada vez menor. E se não houver uma gestão, como você já até trouxe para a gente, né, uma gestão melhor dessa propriedade, a tendência dessas fazendas é não trazer lucro e com isso o produtor sair da atividade, né? Ele buscar uma outra cultura que dê lucro, passe a dar lucro para ele, porque não é possível mais hoje eu ter animais de forma extensiva sem ter nenhum controle dessas propriedades. Luiz, em que momento que isso começou a mudar? Porque o produtor de gado ele até se orgulhava, né? De ter aquele monte de pasto lá, de largar o gado e deixar lá ao Deus dará, né? Exatamente. Acho que ali pelos anos de 1970, 1980 era exatamente isso. O produtor que era rico, né? O que tinha mais boi no pasto. Só que com o passar do tempo, né? 1990, os anos 2000, a atividade ela teve que se transformar um pouco mais profissional. E aí os produtores começaram a questão de ter que girar mais, ter os animais, ao invés de eu pensar em uma quantidade de animal grande no pasto, eu ter um manejo melhor, seja do meu pasto, para o meu pasto produzir mais capim, que eu possa ter mais animais e com isso eu fazer um sistema. Quanto mais rápido eu giro o meu sistema, mais esse produtor ele tem uma gestão melhor. O custo de produção ele acabou se tornando importante. Perfeito, exatamente. Só que para eu saber o custo, eu tenho que medir. Então essa que é uma palavra muito importante para os pecuaristas, é a questão de medir. Então se ele mede, ele consegue calcular ou estimar esse custo de produção. Se ele não mede, aí ele nunca vai conseguir saber quanto que é o custo dele para ele saber por quanto que ele vai vender esse animal, seja lucrativo para ele. Luiz, e qual que é a melhor forma de calcular esse custo de produção? Assim, o custo, ele depende muito do sistema de produção que você está trabalhando. Vou dar um exemplo. Se eu estou trabalhando com sistema de vaca e bezerro, ou sistema de cria, né? O custo que melhor eu consigo englobar todo o sistema ali seria quilos de bezerro produzido por vaca exposta. Vou explicar um pouco melhor. É aquele bezerro que foi desmamado, eu pego a quantidade de bezerro que foi desmamado, o peso daqueles bezerros como um todo e divido pela quantidade de vaca que entrou que eu tenho naquele sistema. Dessa forma, eu consigo ver a questão da eficiência reprodutiva das vacas e também produtiva dessas vacas.
E também eu consigo ver a questão do desempenho desses bezerros após o nascimento, que eu vou medir até a desmama ali. Então eu pego o sistema como um todo. Eu vou ver a eficiência da vaca e a eficiência de produção daquele bezerro ali, que aí eu vou conseguir englobar o sistema todo. Quando eu já penso em sistemas assim de recria, Mas deixa eu só voltar com você aí um pouquinho. Vamos só fazer retroceder um pouquinho aí. Existe um número ideal? Hoje, em fazendas bem produtivas, em torno ali entre 150 e 200 quilos de bezerro desmamado por vaca exposta, são fazendas consideradas bem eficientes, né? Tem fazendas que estão bem mais acima de 200, mas esse é um número que já está bem mais acima do que a média brasileira, né? E qual é essa média brasileira? Paz, essa média, por estimativa, vamos falar ali de 50 a 80 quilos de bezerro desmamado por vaca exposta. Então a gente vê que tem bastante espaço ainda para poder crescer ou se tornar um sistema mais eficiente, né? Se a gente for fazer um comparativo com outros países que são concorrentes do Brasil, que a pecuária deles também é avançada, qual seria esse número lá fora? Rapaz, difícil, mas por exemplo, Estados Unidos, que é um exemplo de país que realmente produz com eficiência, né? É um sistema diferente, não vamos entrar em custo, mas essa questão desse valor de bezerro desmamado é mais alto que o Brasil. Vamos dizer, às vezes 60%, 70%, 80% mais alto que o que a gente vê aqui no Brasil, né? Porque eles estão... Mas eles acabam tendo um custo mais alto. Exatamente, também. Porque o sistema lá de recria que a gente faz a pasto, tudo, a maior parte dos Estados Unidos não é possível fazer. Então eles têm que desmamar o bezerro e colocar no confinamento. Aí o bezerro fica ali 6 meses, 8 meses ali no confinamento, é mais caro. Mas você ia avançar aí, eu acabei te interrompendo. Vamos lá. Não, aí voltando lá na parte da questão dos indicadores, né, que a gente tem, quando eu penso em recria e terminação, aí ganho médio diário seria o indicador melhor que tem para eu estar avaliando essa questão do desempenho e eficiência do sistema, né? Porque quanto mais rápido o meu animal numa recria ele ganha de peso, mais rápido eu vou ter esse animal chegando na terminação e eu vou ter necessidade de ter menos animais no pasto para eu ter aquela mesma quantidade produzida. Ou eu vou ter uma mesma quantidade e eu vou produzir uma quantidade maior de carne. Na terminação, quando eu penso em terminação, eu tenho um ganho médio diário durante o tempo que ele está no confinamento ali, mas o ganho de carcaça desse animal é o que traz realmente uma eficiência do sistema. Então, assim, se eu pegar quilos que o animal consumiu, então aí eu tenho o custo da minha dieta, a alimentação. Pela quantidade de arroba que foi produzida durante esse período, aí eu vou ter uma eficiência eu vou ter uma ideia da eficiência desse sistema. De novo eu volto nos números. Tem um ideal? Assim, essa eficiência que se chama eficiência biológica, ela é em torno, um desejável em torno de 120, 130, né? Quilos de alimento consumido por arroba produzida. Mais uma vez, tem fazendas que já estão acima desse nível, mas ainda tem bastante para a gente melhorar e chegar nesse valor aí, que é um desejável para eu estar pensando em lucratividade. E qual é a nossa média atual? Eu não vou ter esse número agora assim de cabeça não, mas ela vai estar bem abaixo desses 120, hein? Bem abaixo. Ou seja, tem espaço para melhorar. E aí, exatamente, porque o problema que a gente tem é que para a questão de terminação, tem N fatores ou N condições. Por exemplo, eu tenho um animal que é terminado no confinamento, eu tenho um animal que é terminado a pasto, eu tenho um animal que eu não coloco uma quantidade muito alta de concentrado, aí eu demoro um tempo maior, aí esse valor, ele demora. Ele depende desse sistema que você tá tratando. Luiz, qual é a importância do pasto para o produtor brasileiro? Eu já fiz essa pergunta para várias pessoas, já ouvi respostas diferentes, eu gostaria de ouvir a sua. O pasto os produtores que enxergaram o pasto, né, como a fonte mais barata, e esse produtor começou a investir no pasto, é um dos produtores que já estão à frente no sistema de produção. Porque o pasto é uma forma mais barata. Se você faz um manejo bem feito desse pasto, o capim ele vai produzir mais, e aí a minha dieta ela fica bem mais barata. Então o meu custo de produção, voltando lá no custo do início da conversa, ele fica mais baixo
então eu vou ter um lucro maior ao final. Investir em reforma de pastagem hoje é muito caro. Para quem tem pasto degradado, não quer sair da atividade, porque muitos produtores estão saindo da atividade, não deram conta de... Com certeza. De mudar, então saindo, acharam mais fácil, mais cômodo até, enfim, né? Cada um tem as suas realidades aí. Arrendou para outras culturas também e tudo, então, sim. É oportunidade, né? Ver uma oportunidade melhor. Isso. Muita gente também, às vezes, envelheceu ou não houve sucessão, os filhos não quiseram dar continuidade. Perfeito. Né? Mas para quem tem pasto degradado hoje, precisa de começar uma reforma, já começou a mudar a cabeça, já começou a ter uma noção de gestão, mas ele não tem muito dinheiro nem muito acesso ao crédito para isso. Qual é a recomendação para esse produtor? Uma forma, assim, ele não tem outra alternativa se não reformar o pasto. Só que aí ele tem que ver a questão da capacidade dele. Às vezes ele não precisa reformar toda a propriedade. Ele começa com algumas áreas mais que vai ter um retorno. Primeira coisa é fazer análise do solo. Identificar aquelas áreas que com menores investimentos ele vai começar a produzir um capim de mais qualidade. E dependendo da propriedade, a primeira coisa que ele tem que fazer é vender uma quantidade maior de animal, tirar quantidade muito animal, porque às vezes ele está com capacidade muito acima daquele pasto. Então ele reduz a quantidade de animal na propriedade, começa a fazer, às vezes usa esse dinheiro para ele começar a melhorar alguns pastos e aí fazer um manejo bem bacana para depois ir ampliando para as áreas maiores. Quem é o profissional que vai dar essas dicas, essas informações para ele? Hoje a gente tem agrônomos, zootecnistas e próprios médicos veterinários que têm formação suficiente para poder estar auxiliando nessa questão da melhoria da pastagem, suplementação dos animais, que é bem importante, né? Bom, sua área é de pesquisa. Um estudo mostrou que o uso de aditivos naturais pode aumentar o peso corporal e de carcaça de bovinos de corte na terminação. Além de ampliar também essa rentabilidade, né? E falam até em 25%. Eu gostaria que você explicasse um pouco a respeito desse estudo. Esse estudo ele foi desenvolvido na Universidade Estadual de Maringá, né? Com a colaboração do professor Ivanor Nunes do Prado. E ele é um professor renomado, né? Todos conhecem tudo, e a gente fez um trabalho lá no confinamento, né? Com 36 animais e 4 tratamentos. A gente tinha um tratamento controle, que era só um tamponante, né? Não era usado nenhum aditivo. Um tratamento só com a monenzina. Um tratamento que foi utilizado a monenzina, que é um ionóforo, a monenzina mais um antimicrobiano, e a monenzina mais um aditivo natural que a gente tem, que chama advantage de confinamento, né? Aí esses 4 tratamentos foram fornecidos aos animais e no final a gente pegou e teve a grata surpresa de ver que os animais, quando eu associo a monenzina, que é um ionóforo, que ajuda na eficiência ruminal, mais o advantage de confinamento, os animais ganharam 2 quilos por dia. Até o professor ele se surpreendeu, falou assim: Luiz, eu já fiz um monte de experimento, testei um monte de aditivos, mas esse experimento ele me trouxe uma grata surpresa, assim, que eu nunca vi desempenho tão bom quanto esses animais. E quando eu comparo o advantage de confinamento mais a monenzina versus o tratamento só com a monenzina, os animais ganharam quase em torno de 300 gramas a mais de peso vivo, e quando foi para a carcaça, deu quase uma arroba a mais. Então é aí que entra essa questão, chega nesse número de 25% de rentabilidade maior, quando eu penso numa arroba a mais por animal. Tá, o estudo comprovou então que há um ganho de peso, mas exatamente. E o aumento de custo para que isso aconteça, ele é proporcional ou não? A diferença foi muito pequena do custo quando eu adicionei o advantage de confinamento. Porém, como eu tive um ganho bem maior, esse custo ele foi pago e deixou muito mais dinheiro num produtor, ou no final, quando eu faço essa combinação monenzina mais o advantage de confinamento, que esse custo ali ficou em coisa de 20 centavos a mais, ou nem chegou nesse, agora eu não lembro o número certinho, mas coisa dos 20 centavos a mais, que no final deixou muito mais dinheiro. O lucro foi bem maior. Mas bastou usar esses aditivos ou teve que haver alguma alteração no manejo? Não.
Manejo foi igual para todo mundo. Todos os animais tiveram o mesmo manejo, a única coisa foi a inclusão dos aditivos, essa combinação dos aditivos, né? Fora todos os benefícios, a gente está vendo só o macro aqui, mas teve benefício, melhoria da qualidade de carne. Os animais que estavam com monizina mais advantage de confinamento melhoraram o marmoreio. Eu tive um músculo, que é o longissimus dorsi, mais atrativo para o consumidor chegar numa gôndola do supermercado. Eu vou ter uma carne mais atrativa para o consumidor. Então teve bastante benefício dessa combinação de produtos. Você falou de ionóforos. O que são esses ionóforos? E que aditivos naturais são esses também? O ionóforo, como eu já disse, é a questão da monazina, que hoje 95% dos confinamentos utilizam, né? Produto produzido, um aditivo produzido por micro-organismos que vai ajudar a melhorar a eficiência do rumen. É meio que, como vou dizer assim, ela seleciona algumas bactérias desejáveis e o animal fica mais eficiente. Mas isso é natural ou como é que é? Essa produção do ionóforo, ela é natural pelos fungos, né? Ou pelos micro-organismos que vão produzir esse aditivo, né? Quando eu penso no aditivo natural, que aí em questão que nós estamos conversando, que é o antes de confinamento, eu estou pensando numa combinação de tecnologias da Alltech, que eu vou pensar em melhorar a função ruminal do animal, saúde intestinal e melhorar o sistema do animal, o sistema imune do animal como um todo. Então eu estou pensando no todo, não só rumen, intestino ou algum outro órgão. Eu estou pensando no animal, melhorar a eficiência do animal como um todo. Quando você melhora esses 3 fatores, qual é o resultado final disso? Maior ganho de peso, produção maior de carne ou de leite, se eu estiver trabalhando com, que a gente também tem a linha de leite, né? Então um animal, aí eu penso naquela questão que muitos estão trabalhando, é sustentabilidade. Eu estou produzindo com mesma quantidade de animal, uma quantidade maior de carne por área ou por dieta que eu estou trabalhando. Então eu me torno mais eficiente. E aí entra também o tal do bem-estar animal? Com certeza. Que aí eu tô fornecendo para esse animal uma condição melhor para ele produzir mais. Se o animal está produzindo mais, ele está numa condição de bem-estar mais favorável. Então deixa eu ver se eu entendi direitinho. É possível manter, por exemplo, a produção de bezerro, reduzindo o número de vacas, ou então aumentar a produção de bezerros com o mesmo número de vacas? Isso. Nesse caso, pensando no sistema de cria, volta naquele indicador lá, que é o quilo de bezerro desmamado com vaca exposta. Se eu tenho a mesma quantidade de vaca, eu cheguei na minha capacidade, eu posso ter, vou dar um exemplo, 1.000 vacas na minha propriedade. Certo. Se eu melhoro a minha eficiência e produzo mais bezerro, ou bezerros mais pesados na minha desmama, eu vou ter uma eficiência melhor. Eu vou produzir uma quantidade maior de bezerro, ou de quilos a mais de bezerro, com a mesma quantidade de vaca. Ou no meu sistema, eu posso assim, eu posso reduzir um pouco de vaca, mas eu vou ter uma mesma quantidade de bezerro produzido. Então aí vai depender do sistema que está sendo trabalhado, mas é possível sim. Qual é a suplementação adequada em situações que se busca um ganho moderado de peso corporal? Hoje em dia existe uma série de recomendação para suplementação. Então hoje a gente tem 0,1, 0,2, 0,3% do peso corporal. Isso nada mais é que 1, 2 ou 3 gramas para cada quilo de peso corporal do animal que eu forneço para o animal. Então assim, quando eu tenho um manejo bacana do meu pasto, eu tenho um pasto produzindo uma quantidade, tem uma oferta boa de pasto, eu posso, e eu não quero, que a gente chama de acelerar muito esse animal, ou seja, imprimir um ganho muito alto nesse animal, eu forneço uma suplementação um pouco mais baixa, igual eu já disse, 0,1, 0,2, 0,3% do peso, e esse animal vai ter um ganho moderado ali de, vamos dizer, meio quilo, 600 gramas por dia, né? E aí, quando eu penso em ganhos maiores, aí eu começo a aumentar essa suplementação, passo até uma suplementação concentrada, já passo às vezes para 1% do peso corporal, dependendo da condição, posso chegar até 2% do peso corporal, mesmo assim mantendo o animal a pasto. Isso aí, no caso, quando a meta é acelerar o ganho de peso. Exatamente. Quando eu quero acelerar, eu aumento a quantidade de suplemento, aí já passa até a ser uma ração concentrada, eu já coloco uma quantidade maior, o animal, naturalmente, ele vai produzir mais
e vai ganhar mais peso, né? Entendi. É possível, Luiz, agregar tecnologia mesmo com menor suplementação na dieta? Sim, para você ter uma ideia, a gente tem um produto aqui na Altec novo que a gente está lançando esse ano, que chama Bife Saque Mais, né? Como é que é o nome? Bife Saque Mais. Que ele é a base de levedura e minerais orgânicos. Eu tenho o selênio e o zinco, que são os principais para ajudar na questão da imunidade. Então eu tenho uma levedura que vai ajudar a rumen e tem os minerais principais, selênio e zinco, que vão ajudar na questão da imunidade do animal. E aí o custo do produto é bem mais em conta quando eu penso numa suplementação moderada. Entendi. Qual é o diferencial quando um bezerro é melhor preparado imunologicamente durante o período de cria? Você cuida melhor do sistema imunológico dele e tal, lá na frente isso vai resultar em quê? Essa pergunta até me remete, teve um cliente nosso que ele trouxe até esse estudo de caso, foi assim, não foi nada programado, que ele produz vaca em sistemas, não tem estação de monta, ele produz bezerro o ano inteiro, e aí ele comentou que ele tinha um lote de animais, vendeu os animais mais pesados, os bezerros mais pesados, e ficou com um lote de 37 bezerros, que eram os mais leves. Só que ele precisou desmamar esses animais, né, esses bezerros. E aí ele falou assim, vou desmamar os bezerros, vou colocar perto do curral, e pesou. No dia que ele desmamou, ele pesou. E aí, 10 dias depois, ele conseguiu um comprador para esses animais, e ele não queria pesar os animais, porque ele imaginava assim, desmamou, o bezerro perde peso. E aí o comprador, não, eu quero pesar os bezerros hoje, né? Eu quero o peso atual. Quando foi pesar na balança, ele teve a grata surpresa que os bezerros ganharam 1 quilo por dia. Só que 1 quilo por dia? 1 quilo por dia, em 10 dias, no período de desmama, que você geralmente causa muito estresse para o animal. Só que qual que era o benefício? Esses animais estavam consumindo um produto, um sal mineral que tinha tecnologia, um pacote de tecnologia da Altec, que chama Advanta de pasto. O foco era melhorar a reprodução das vacas, mas também ajudou esses bezerros, além deles ganharem um pouco mais de peso, nesse processo de desafio que eles tiveram de desmama, a manter consumindo o pasto e consumindo suplemento, a manter o ganho deles, como se nada tivesse acontecido. Você vê como é que é engraçado, né? Você vai vender os animais, mas fica com medo de pesar. Porque você já está esperando que o animal ia perder peso. Só que se eu melhoro a imunidade desse animal, esse desafio que ele vai ter da desmama, eu reduzo ele. Trazendo até esse estudo de caso. Assim, só pra gente finalizar, qual que é o pulo do gato bacana, da gestão? Deu bastante sucesso. Pra mim é medir. Se você não mede, nem começa. Nem tem como nem começar. Mas a questão, acho que a palavra, né, da vez, ou que já era para estar trabalhando, é a questão de medir. Se você começa a medir, você começa a ter ideia de custo, você começa a ter ideia de lucro, você começa a ver áreas que você pode estar trabalhando de fazer aqueles ajustes finos para melhorar a eficiência do sistema. Se não mede, você não tem nem por onde começar. Mas aí eu volto lá no seu cliente. Tem gente que não mede de medo, porque você já viu aquele caso da pessoa que não vai no médico com medo de descobrir doença? Eu acho que esse é um bom exemplo. Aí você fala assim, mas o ideal é descobrir, porque se você descobrir, você vai tratar, né? Então muita gente fica com tanto medo dos resultados que acaba largando pra lá, deixando a coisa de qualquer jeito, né, Luiz? Exatamente. Luiz, prosa boa essa, né? Gostei demais da conta. Eu acho que vai ajudar aí. Vai ajudar muitos produtores a dar uma melhorada aí em processos, na gestão. E a gestão não é um negócio que você tem que mudar do dia para a noite, né, Luiz? Uhum. É começar a implementar pequenas mudanças, né? Não é isso? Exatamente. Não precisa colocar uma fazenda toda tecnológica, cheia de balança, cheia de brinco. Não é isso. Mas eu consigo, com pequenas mudanças ou com pequenas melhorias, eu consigo fazer. Isso tem que ser gradual. Se não tem nada, eu começo a ter, por exemplo, uma balança, eu começo a pesar os animais, começo a medir o que eu estou fornecendo, e aí só vai crescendo. E hoje já tem fazendas que estão bem tecnológicas, com bastante tecnologia. Mas isso é lá na ponta, lá no final. É começar a melhorar o arrozinho com feijão, né?
Exatamente. Meu amigo, bom demais falar com você. Obrigado, viu? Obrigado, Divino. Prazer. Eu conversei hoje, prosa boa, viu, gente? Conversei com o Luiz Fernando Costa e Silva. Ele é gerente técnico responsável pelas pesquisas da Alltech do Brasil. E nós falamos sobre gestão, né? Gestão de fazenda pecuária, né? Pequenas mudanças, uma mudança aqui, outra mudança ali. Vai ampliando, vai melhorando devagarinho. E quando você perceber, você já mudou um tanto de coisa, já teve um resultado diferenciado, né? E a pecuária está precisando disso, né? E tem acontecido. Por isso que muita gente está ficando, está crescendo na pecuária e tantos estão saindo, né? Pessoas que amam a pecuária. Isso às vezes é que é triste, né? A pessoa tem amor por aquilo, mas muitas vezes é obrigada a deixar a atividade.